tarde, bem-vindas e bem-vindos a mais uma reunião do Minhoca Imagem, hoje com o retorno da doutora Edileide. Então, vou repetir aqui o fato que eu mencionei a semana passada, Edileide, de que essa sessão agora é acreditada também, que foi reconhecida até no processo de acreditação pelo qual o Dante está passando. Então, parabéns por toda a dedicação. Parabéns a todos nós, né? Então, ela foi considerada, não foi acreditada, ela foi colocada como ponto forte para a acreditação do Dante, um dos pontos fortes do Dante. Destacados pelos auditores, então a gente ficou muito feliz com isso, na verdade, né? Mas a gente se esforça um pouco para a gente trazer bons casos, boas discussões, e esperamos que... Sabe que eu estive agora no DEIC, em Recife, uma cidade, a cidade mais bonita do Brasil. Sem viés, né? Sem um comentário sem viés. E, então, lá a gente estava aqui comentando, encontrei várias pessoas que disseram que assistiam Minhoca Imagem, e que eu até coloquei elas no grupo, mas, nossa, a gente não perde, a gente assiste todos os Minhoca Imagens, a gente adora, todo mundo parabenizando pelo Minhoca Imagem, fiquei bem feliz. Eu tive na SOCESP uma experiência parecida de alguns colegas me pararem e dizerem que assistiam a sessão. Então, é realmente muito gratificante para a gente, né? Você quer apresentar o time? Vamos lá, estamos com o time hoje. Vou começar por o mais... O doutor Tito, disfarçado? Não. Estamos com o Rodrigo aqui hoje no lugar do Tito. Estamos com a doutora Mariana para acertar os casos no terceiro slide, como sempre. Do lado dela, o Paul, para mostrar em imagens aquilo que o eletrocardiograma mostra em traçados. Como sempre, o comandante de Leite, que vai mostrar os nossos dois, o nosso piloto e copiloto. Então, quem vai ser o nosso mestre de cerimônias hoje vai ser o doutor Mário Cury, que vai apresentar o nosso caso clínico, e, na sequência, a doutora Ana Carolina Fava vai fazer um resumo sobre o caso, que eu acho que vocês vão aproveitar bastante. Vamos, então, começar, doutor Mário, por favor. Bom dia a todos. Todos sejam bem-vindos à nova sessão do Minhoca Imagem. Meu nome é Mário Salomão Curipires, sou R1 aqui do Instituto de Cardiologia Dante Pazanese e vou apresentar o caso de hoje. Bom, o paciente passou pela primeira vez aqui em setembro de 2023. É o paciente CLCO, do sexo masculino, com 57 anos. De antecedente pessoal, ele tem uma fibrilação atrial paroxística e de antecedente familiar, ele nega doenças cardiovasculares conhecidas. De medicação em uso, amlodipino 5 mg dia, carvedilol 3,125 mg 2 vezes ao dia e furosemida 40 mg 2 vezes ao dia. Ele chegou aqui queixando de uma dispneia progressiva há cerca de 1 ano, recentemente aos pequenos esforços, associada à dispneia paroxística noturna, ortopneia e piora de edema de membros inferiores. Esses sintomas levaram a uma internação em serviço externo, onde ele teve um diagnóstico de insuficiência cardíaca perfil B, nessa ocasião, e depois foi encaminhado aqui para o Instituto. Além disso, ele conta uma perda ponderal de cerca de 30 quilos, mais ou menos nesse mesmo período em que ele evoluiu com dispneia. Da parte do exame físico, que chama a atenção é uma pressão arterial de 90 por 60 milímetros de mercúrio, ele tinha turgência jugular fixa e refluxo hepatojugular, bulhas cardíacas arrítmicas e um edema de membros inferiores. Bom, agora eu convido a doutora Mariana para comentar sobre o eletrocardiograma do paciente. Bom, obrigada mais uma vez pelo convite. A gente está, então, diante de um caso de um homem de meia idade com uma queixa de, na verdade, dispneia paroxística e edema, né? Associado a isso uma perda ponderal extremamente importante. Chama muita atenção essa perda de 30 quilos, né? Mas, pelo que está contando, que me parece alguma coisa de insuficiência cardíaca mesmo. Então, nesse eletro, o que a gente vê? Primeiro, é um ritmo sinusal. O eixo do QRS está até um pouquinho... Ele está preservado, mas até uma dúvida em relação um pouquinho, não chega a ser desviado para a esquerda, né? Até uma dúvida aí, se não pode ser um indeterminado. Mas é um ritmo sinusal, e o intervalo PR me parece um pouco aumentado, para um BAV de primeiro grau, e que chama muita atenção é a morfologia da onda P. Essa onda P, ela está bífida e alargada, fechando o critério para um bloqueio interatrial. Quando a gente corre lá para V1, ela tem, inclusive, critério de sobrecarga de átrio esquerdo também.
E quando a gente olha no D2 longo, além de uma irregularidade RR, uma arritmia sinusal, ela também tem uns complexos precoces, né? Então, ela tem extrasístole e supraventricular. E esse bloqueio interatrial com essa quantidade de extrasístole vem muito também ligado à história dele, que ele está me falando, que ele já tinha uma fibrilação atrial paroxística. Então, está me denotando alguma coisa, uma miopatia atrial, alguma coisa em átrio, que está levando a um aumento, que está levando a uma sobrecarga, que está levando a uma instabilidade elétrica, gerando aí a possibilidade de fibrilação atrial. Em relação ao complexo QRS, chama atenção uma progressão lenta do QRS nas derivações aqui precordiais e um atraso final, né? Não tem nada muito mais importante em relação a isso. E alterações difusas de repolarização. Nós trouxemos 2 outros elétrons no mesmo dia, só que fizeram as medidas dos intervalos. Você quer apresentar, Maria? Mesma hora, esses elétrons, você quer comentar? Acho que nada diferente. Eu acho que o outro está até um pouco mais nítido, né? Está um pouco mais bonito esse intervalo PR aqui, parece que está limítrofe, mas eu acredito que seja aí uns 200 milissegundos, quase um BAV de primeiro grau mesmo para ele. E mantém essa alteração de onda P. É estranho, até aqui está um pouquinho mais fragmentado em V1 e em V2, sugerindo até uma possível área eletricamente nativa septal, uma progressão mais lenta, aqui um pouquinho mais de fragmentação, mas a onda P está melhor visualizada no outro. E mantém as acerasístoles supraventriculares aqui também. Mesma coisa nesse elétron, né? V4 tem uma interferência importante, mas acho que o que mais chama a atenção aqui é a morfologia da onda P com a extrasístole e essa progressão mais lenta, com as alterações difusas de repolarização nesse paciente. Diagnóstico, doutora Mariana? Eu tinha até pedido para o Edu tentar ampliar o D2. Obrigada, Edu. E mostrando aqui um bloqueio interatrial. Essa onda P de uma amplitude maior, percebam que o QRS está ampliado, mas a malha de trás não acompanhou. Mas era principalmente para mostrar a morfologia desse bloqueio interatrial, uma onda P aumentada com essa onda P bífida, né, em parede inferior. Então, aqui eu daria ritmo sinusal, daria um intervalo PR limítrofe, talvez um BAV de primeiro grau, dependendo do traçado, um bloqueio interatrial, sobrecarga de átrio esquerdo, progressão lenta e alterações difusas com atraso final de repolarização por esses elétrons e extrasístole supra. Obrigado, doutora. Então, vamos prosseguir. Quanto à radiografia de tórax, algum dos chefes gostaria de comentar? Bom, não tem nenhuma alteração significativa, não tem um aumento de área cardíaca ou algo digno de nota aqui. Tem uma linhazinha B de Kerler ali, não tinha? Falta um pouquinho ali à direita, não tem? Um cisurite ali no pulmão direito só, né? Bom, quanto aos exames laboratoriais, o paciente apresenta uma discreta anemia normocrônica normocítica, a função renal, um clearance de 65, a relação proteína-creatinina urinária de 0,27, sendo a referência aqui 0,20, levemente aumentada, e um ProBNP que chama atenção de 8.582 picogramas por ml. Os demais exames, nenhum apresenta alteração significativa. Agora eu chamo o Dr. Rodrigo Urdan para comentar sobre o ecocardiograma transtorácico externo do paciente. Você colocou as imagens aqui, tá? Então, ele colocou as imagens logo aqui, mas a gente deixa para ver no final. É só para comentar o eletro que tinha passado. Bom, então o ecocardiograma externo do paciente ele apresenta uma raiz de aorta de 35 milímetros, um átrio esquerdo com diâmetro de 35 milímetros e um volume de 43 ml, uma PSAP de 49, o septo de 14 milímetros, parede posterior de 13 milímetros, uma fração de ejeção de ventrículo esquerdo de 62% e um diâmetro diastólico do VE de 43 milímetros, trazendo um aumento concêntrico da espessura miocárdica, um aumento da espessura de parede de VD de 8 milímetros e uma função diastólica do VE não analisado devido ritmo irregular.
Quer comentar, Rodrigo? Olha, com esses parâmetros que a gente vê aí do eco antigo dele, a gente não tem muita informação, né? A gente só vê aí que é um átrio um pouquinho aumentado, talvez o que corrobora ali os achados do eletro, a arritmia, a FA, né? Aumento da espessura do VD, como a gente vai discutir mais para frente, também pode ser um achado da patologia do paciente, tá? A função diastólica, no caso, a gente avaliou aqui no nosso serviço, ele não estava em FA no momento da avaliação, então a gente conseguiu ter mais dados para mostrar. Uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo preservado, um aumento da espessura tanto do septo quanto da parede posterior, que a gente também identificou, e um diâmetro diastólico preservado, tá? Pressão de artéria pulmonar, 49 milímetros por milímetro de mercúrio, também aumentada para a gente. Depois a gente vai explorar melhor o eco que a gente fez aqui, vocês vão ver as imagens com mais detalhes, vai ficar bem interessante. Eu até estranhei, Rodrigo, essa pressão pulmonar aumentada com o tamanho do lado esquerdo não tão grande, né? Deu um volume que não é indexado aqui, mas, aliás, indexado, 43, né? Está com metro quadrado. Então, um volume não tão alto para justificar uma pressão pulmonar tão elevada. Eu ficaria até pensando, será que existe alguma hipertensão, alguma causa para HP, assim, mais pré-capilar para esse paciente? Mas a clínica é tão de insuficiência cardíaca total, né, que parece que talvez não tenha sido bem medido esse átrio esquerdo. A disfunção diastólica, ela é um fator que contribui para esse aumento de pressão de artéria pulmonar, apesar do que a gente esperaria realmente um átrio mais aumentado com essa disfunção diastólica, né? Vamos ver mais para frente, a gente vai chegar a esse impasse. Mas a espessura já chama atenção, 14 e 13, né? Não chega no limite de hipertrófica. Não, ainda não tem, mas já mostra um aumento realmente da espessura do ventrículo, né? Lembrando que o remodelamento, ele não tem aumento da massa do ventrículo, tá? Ele só tem aumento da espessura das paredes, por isso que a gente fala como remodelamento concêntrico, e não tem hipertrofia concêntrica ou excêntrica. Esse foi um comentário bem interessante para você fazer, porque às vezes as pessoas comentam, né, mas você falou que o ventrículo está aumentado, mas a massa deu normal. É isso que acontece, exatamente. Né? Como a gente não tem a massa, a gente não pode avaliar nada aqui, não, né? No caso, não. Ou então, qual seria a principal hipótese diante dessas informações apresentadas? Alternativa A, cardiomiopatia hipertrófica. Alternativa B, doença de depósito. Alternativa C, cardiopatia hipertensiva. E alternativa D, taquicardiomiopatia. Então, vamos lá. Alternativa A, quem acredita ser a alternativa A? Doutor Rafa. Cadê o telefone do doutor? Microfone para o doutor Rafael. Defenda a cardiomiopatia hipertrófica. Defenda Pernambuco agora aí. Boa tarde. Não parece muito ser um padrão de cardiomiopatia hipertrófica, né? O eletro também não é muito sugestivo. Não tem uma alteração muito sugestiva também no eco. Acho que seria pouco provável. Das opções que foram demonstradas aí, eu acho que eu ia mais com o doença de depósito ou taquicardiomiopatia. Samira, quer comentar? Eu também não acredito na cardiopatia hipertrófica, os achados não. Doença de depósito, muito, principalmente pelo aumento do septo e parede. Você vê que é um septo de 14, 12, né? Não me recordo agora, mas o que chama atenção no eco é esse septo bem aumentado. E o padrão do eletro, a gente não vê assim uma sobrecarga de VE, nada. Você vê complexos que não são tão... a gente diz até um pouco de baixa voltagem, né? Então, eu pensaria, cardiopatia hipertensiva, ele não tem um histórico de hipertensão. E a taquimiopatia não costuma cursar com aumento de espessura. Então, se eu levar em consideração o eco, a minha primeira hipótese seria uma doença de depósito. Eu acho que a gente não pode esquecer que hipertrófica, quando o paciente entra em fibrilação atrial, ele pode ter um quadro de IC bem significativo. E 14 é a medida variável, né? 14 para 15 está muito pertinho, né, Rodrigo? A mesma pessoa medisse de novo, talvez colocasse 15. Como o Rodrigo não fez o eco, eu ia voltar a pergunta para a Mariana. Mariana, você, pelo que você viu até agora, como é que você levaria o seu raciocínio? Eu pensaria mais em doença de depósito, doutor. Eu também acho que não tem critério para pensar em cardiomiopatia hipertrófica. Hipertensiva, pelo que consta, ele não tem nem história. Inclusive, ele estava com uma pressão 9,6, não sei se pode ser por uma disfunção já. E taquicardiomiopatia, a fração de ejeção. Como a doutora Samira falou, o septo está muito espesso para uma taquicardiomiopatia e a fração de ejeção, pelo que mostrou, estava preservada, né? Então, não pensaria tanto numa taquicardiomiopatia. O que me parece mesmo algo de depósito, inclusive aí acometendo até talvez o átrio, que sistema de condução, que está levando aí uma
progressão, um BAV querendo dar um bloqueio atrioventricular, com átrio aumentado e como a doutora Samira falou, a impressão é que o complexo QRS é até para menor voltagem do que para voltagem muito grande em relação à hipertrófica, pensando em depósito mesmo. E olhando fora do coração, também para a idade do paciente, se a alteração da função renal ainda faz a gente pensar em que tem algum acometimento saindo mais do coração também. Né? Eu não sei se eu valorizaria tanto a função renal, porque ele está usando diurético, a gente erra na dose, ele pode piorar a função renal, porque ele está com insuficiência cardíaca manifesta, tomando diurético, né? Não valorizaria tanto. Mas eu acho que o tamanho do átrio me falou contra doença de depósito, tipo amiloidose. A única que me chamou contra foi isso, o resto tudo poderia preencher. Você não acha, Breno? Eu acho, eu estava aqui pensando das possibilidades. O eco, 14 milímetros, a gente pensa em qualquer uma dessas duas, né? Tanto depósito como cardiomiopatia hipertrófica. A hipertensiva, de fato, eu acho que falta história. Mas o tamanho do átrio, de verdade, me desanimou um pouquinho com a possibilidade de ser uma amiloidose nesse caso. Doutor Eduardo sarcoidose. Não é sarcoidose aqui não, né? A gente começou a chamar de síndrome de Sasaki. Síndrome de Sasaki. Bom, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Rodrigo. Geralmente a gente vê que no ecocardiograma, nas taquicardiomiopatia, geralmente vem com hipocinesia difusa, queda de fração de ejeção, né? Nesse caso, esquece a história, tudo. Se a gente fosse pensar, pega um eco que não tem uma hipo, eu já praticamente excluo dessa parte ou como que... Certo? Bom, na verdade, isso seria o estado avançado da taquicardiomiopatia, quando ele evolui com insuficiência cardíaca secundária à taquicardiomiopatia. Normalmente a gente vai encontrar, principalmente, a principal, né, a fibrilação atrial, que é a mais comum na população, a gente vai encontrar átrios aumentados no início da evolução da doença, e com progressão da doença, o coração, o ventrículo sempre sente essas arritmias, né, e ele pode entrar em disfunção, mas isso não exclui a doença, o fato de não ter hipocinesia difusa ou disfunção ventricular. Tá? Respondi sua pergunta? Isso não exclui. Respondeu e ajudou a preparar o próximo caso. Bom, além de um ecocardiograma mais detalhado, qual seria o próximo exame? Alternativa A, ressonância magnética. Alternativa B, Holter e mapa. Alternativa C, uma cintilografia. E alternativa D, uma angiotomografia de coronárias. Você pediria angiotomografia de coronárias, Ibi? Ele não tem dor, não tem nenhuma clínica sugestiva, fazendo um fenótipo mais até restritivo aí, né, com septo aumentado. Eu não pediria. Você pensaria em cintillory? Sempre, vai querer, né? Sempre. Sempre. Desde que você pensaria nesse caso? Olha, é interessante porque quando começou na primeiro rol aqui de hipóteses, né, e aí eu falei, Edu, mas ninguém pensou em nem excluir isquemia, pelo amor de Deus. Então, isquemia é sempre um diagnóstico diferencial que deve ser acreditado, né? Dentre as hipóteses anteriores, por exemplo, eu não acho que alguma outra causa que não doença de depósito seria uma hipótese, e eu realmente pediria um método que descartasse isquemia. Eu acho que a cintilografia, nesse caso aí, seria um método importante. Mas eu acho, Henrique, que a gente está diante de um aumento de espessura de parede, né? Então, a gente está caminhando, querendo chegar ao fenótipo, a causa daquela expressão fenotípica, que doença coronária não se inclui entre essas causas, ela afina a parede. Concordo. Às vezes, a gente tem duas doenças causando, abrindo clínica, né? Então, às vezes, a gente está pensando no diagnóstico mais provável para a disfunção e esquece de algum outro diagnóstico que esteja complicando a disfunção. Eu já aproveito para dar um spoiler hoje, eu peguei um caso de amiloidose ATTR confirmada, eu mandei para o Edu, falei, Edu, esse padrão perfusional não é amiloidose, vamos aumentar o diagnóstico diferencial. Então, às vezes a gente está diante de duas doenças, excluir uma complicando a outra seria uma hipótese. Talvez a TAC não fosse a principal causa da disfunção ventricular, concordo, mas poderia piorar as manifestações clínicas, inclusive a própria disfunção. Mas não tem dor, tem 50 e poucos anos, né? No seu consultório, acho que você faria um segundo eco agora, não faria? Sim, claro. Claro. Eu acho que eu pediria só o segundo ecocardiograma nesse momento. Porque isso é uma coisa que acontece muito na prática. Você pediu um outro exame, né, Rodrigo, para confirmar o anterior, Mariana não para ver se alguma coisa mudou, né? Contra um ataque de cardiomiopatia, tem o fato dessa paciente não viver em fibrilação, ela faz episódios, então, né? O átrio, para mim, o átrio está chamando muito a atenção no eletro, está me incomodando demais.
E aí a gente até tem que calcular, de fato, o Charles básico dele, mas ele não está anticoagulado. Então, esse paciente tem uma hipertensão pulmonar, tem aí uma história, de repente, de fibrilação atrial. A gente não sei se isso está comprovado ou não. Se justificaria pensar em alguma coisa, de repente, para esse paciente, inclusive de anticoagulação, pensando em tamanho do átrio, pensando em miocardiopatia. Esse átrio chama muita atenção e aí entra aquele negócio, a causa e a consequência, né? Porque a própria fibrilação atrial pode piorar o remodelamento elétrico, e pode piorar a miopatia atrial, e a miopatia atrial pode piorar a fibrilação atrial. Mas é alguma coisa que no eletro, para mim, está me incomodando demais esse átrio desse paciente. Então, eu pediria sim. Mas o fato de ele já ter feito um episódio de fibrilação atrial, tanto que ele, no primeiro eco ele estava em FA. Estava em ritmo então, irregular, né? Ele já tinha indicação de anticoagulação, porque ele tem, ou ele é um hipertrófico, ou ele é um amiloidótico, ou ele é um Fabry, e as 3 situações vão ter indicação independente do Charles Vasque. Então, ele teria que anticoagular de todo jeito. E foi anticoagulado, né? Foi, esse paciente depois, posteriormente, iniciou a anticoagulação aqui. E o que pediram? Ele iniciou essa investigação externamente, começaram com uma angiotomografia de coronárias, que veio com ausência de obstruções e ausência de calcificações. Bom, Foi o Paulo que pediu, né? Foi o Paulo. Só lembrando um adendo aqui, que às vezes a gente quer caracterizar fenotipicamente, a ressonância consegue também fazer a isquemia. Então, quando solicitado, inclusive em alguns casos, a avaliação isquêmica junto com a avaliação morfológica do realce tardio pode ser incluída na ressonância. Lembrando, quando solicitado. Você vai mostrar a imagem da tomografia, não? Não. Então, explica para nós se a tomografia não poderia ter ajudado mais do que ajudou aí, porque só disse que não viu o DAC, mas poderia ter ajudado mais? Só ver a coronária, né? Mas a gente vê o coração, né? Então, lembrando o papel, inclusive, não só do método da tomografia, de outros métodos de enxergar além do que a gente conhece enxergar. O contraste ponderado para o lado esquerdo, mas a gente consegue ver algumas outras alterações no coração, inclusive aumentos de espessura, inclusive a caracterizar massas, trombos, dependendo da aquisição. Então, a gente consegue fornecer informações, inclusive, doutor Ibrahim, aventar diagnósticos e ajudar a progredir outro exame, né? Esse átrio que está incomodando tanto a Mariana, você poderia ter explorado melhor pela tomografia. Poderia ter ajudado. Bom, se você pudesse pedir apenas mais uma informação sobre o paciente, qual seria? Alternativa A, quanto tempo ele tem fibrilação atrial? Alternativa B, um interrogatório sobre os demais sistemas. Alternativa C, a história familiar de morte súbita. E alternativa D, a história de dor torácica. Tem uma alternativa E. Todas assim. Não, é uma só. Você só tem direito a uma pergunta. Uma pergunta. Depois disso, prendem o paciente longe de você. Doutor Vitor, nosso consultor de sempre, qual seria a sua opção? Uma pergunta. Poxa, difícil, hein? Eu acho que eu iria no interrogatório sobre os demais sistemas. Esse é aquele cara que, para uma ilha deserta, que você pode levar um objeto, leva uma caixa de ferramentas. Né? É mais abrangente a resposta. Né? Pensando aqui na questão de doença de depósito, né? Pensando em amiloidose, né? Investigaria aí de tudo, né? Desde macroglossia até a disfunção renal, apesar da idade, a amiloidose AL também, disfunção renal costuma cursar com uma proteinúria aumentada, né? Ele não tinha uma proteinúria muito aumentada. Enfim, se dizer que eu só posso fazer uma pergunta, veria todo o resto. Perfeito. Bom, foram feitas todas. Esse paciente tem FA há cerca de 5 anos. No interrogatório sobre os demais sistemas, ele tem uma queixa de síndrome do túnel do carpo em membro superior esquerdo, com uma cirurgia de descompressão há cerca de 2 anos e uma constipação intestinal periódica. De história familiar de morte súbita ele nega e dor torácica ele também nega. Bom, agora eu vou chamar o Dr. Paulo Salvador para comentar sobre a ressonância cardíaca. Tem mais coisa incomodando, tem mais coisa incomodando além do átrio agora, né, Edilene? Acho que começou, como diz o Luiz Fernando Tanajura, é amarelo, tem pena, está na gaiola e canta, né? Vamos ver se chama canal. Aqui uma ressonância exclusivamente para ver átrios, né, Mariana? Então, como a gente sempre começa a avaliação anatômica, tá? Então, umas imagens que chamam a atenção para ver o contexto do coração e, inclusive, às vezes, os motivos de descompensação. No caso desse paciente, já chama a atenção um TP um pouquinho dilatado e esse aumento da espessura que já tinha sido relatado no eco.
Quando a gente avança mais aqui nas imagens de cine, do lado esquerdo uma imagem de cine 3 câmeras, do lado direito 4 câmeras. Sempre lembrando que em pacientes mulheres, a gente costuma ver sim um discreto derrame pericárdico, o qual não é muito comum a gente ver em homens, tá? Então, tem um derrame pericárdico discreto, mínimo, não tem aparentemente nenhuma causa que esteja comprometendo esse derrame, mas é uma coisa que tem que ser relatada e valorizada, descrita no laudo. A espessura, quando a gente vê com atenção, vê que a espessura não respeita só o septo. Ele pega também a parede posterior, inferolateral, o qual já fala muito mais em contra sobre um fenótipo de cardiomiopatia hipertrófica. E realmente o átrio esquerdo incomoda, mas não tanto, tá? Então é uma coisa que tem que ser analisada. E aqui a espessura miocárdica do ventrículo direito está discretamente aumentada. Nos falaram aqui, se a gente for mais ver a via de saída do ventrículo direito, então, chama um pouquinho também a atenção, tá? Volta um pouquinho. Eu sei que viu o exame inteiro. É a circunflexa ou é a veia que está aparecendo ali? Eu acredito que seja uma veia, doutor Ibrahim. Mas tem gordura Porque está aparecendo do lado direito também, tá vendo? No sul quadriventricular. Isso é mais pela coronária direita, né? Uhum. Então, só aqui acrescentar o comentário, só vejam como... a tomografia tem que ser feita com frequência baixa, né? Vejam o movimento da coronária direita, como ele vai para frente, para trás, então não é que a gente é chato, senão que a gente precisa mesmo controlar a frequência, porque é uma artéria que se mexe muito, né? Mas também somos chatos, né? Eu sou chato, mas além de eu ser chato, precisa controlar a frequência. Exato. Então, aqui indo para uma imagem, um empilhamento em eixo curto dos ventrículos, então, uma imagem desde a ponta até a base. Tá? Então, vejam como esse aumento concêntrico da espessura acaba chamando muita atenção. Vejam aqui, parece que chama mais atenção, inclusive, esse aumento no ventrículo direito. A gente não vê outras características morfofuncionais, não vemos hipertrofia do papilar, não vemos aumento de criptas, não vemos algumas outras características que são olhadas, são vistas também em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, mas também chama atenção essa diástole, tá? Tem uma dificuldade para abrir esse ventrículo. Aumento da espessura, chegamos aos valores de 15, aqui pegou a crista supraventricular, mas deu 15, e aqui a parede posterior também deu 16, e 13 aqui no septo. Então, é aumento concêntrico da espessura. Veja, um remodelamento concêntrico, imagens ponderadas entre 2 para ver edema, a gente não enxerga edema nesse miocárdio. E aqui uma imagem do realce tardio. Então, o miocárdio normal fica preto. E quem não viu essa imagem, eu acho que merece ser olhada com muito carinho, muito detalhe. Vejam a beleza desse realce tardio circunferencial difuso, pegando a base, o segmento médio e a porção apical. Então, eu acho que essa é uma imagem que merece ser muito olhada e, sobretudo, não só olhar o ventrículo esquerdo. Vejam como a imagem do realce tardio pegou o ventrículo direito. Então, a gente está diante de uma doença sistêmica, né? Acometeu o coração por inteiro. Vejam aqui o realce atrial também. Então, a Mariana queria achar alguma coisa no átrio, achou, e a ressonância confirma, né? Tem um acometimento difuso do realce tardio biatrial, tá? E vejam como esse realce subendocárdico envolve o ventrículo esquerdo, discretamente o ventrículo direito, inclusive chega a ser transmural esse realce tardio no segmento inferior e infralateral basal. Então, essas características morfofuncionais e de caracterização tecidual sugerem muito, sim, uma doença infiltrativa, uma cardiomiopatia por amiloidose, né? A gente não consegue diferenciar entre uma amiloidose AL ou a TTR, infelizmente a ressonância não consegue fazer isso, mas consegue sim encaixar esses achados em esse fenótipo. Só futuro, né, que a gente temos um software disponível no Dante também para avaliação de strain no longitudinal, nos ventrículos. É uma análise que não precisa de contraste, não precisa nada, só nas imagens que já foram feitas, e demonstrou que o strain é difusamente acometido, ele não respeita nenhuma parede, então bate mais com esses achados de acometimento difuso. Lembrando o papel que as novas imagens que a gente faz por mapas, inclusive, são relacionadas e ajudam a diferenciar outras doenças com aumento de espessura.
No caso, as características dos mapas são muito mais aumentadas em pacientes que têm amiloidose, facilitando ainda mais o diagnóstico. E não só isso, sino também no prognóstico. Então, lembrando da ressonância, o que o papel trouxe para você? Te ajuda potencial diagnóstico, potencial de avaliação terapêutica e, por que não, também na avaliação de resposta ao tratamento, certo? Então, Obrigado, doutor. Então, após a ressonância, qual a principal hipótese? Cardiomiopatia hipertrófica, alternativa B, amiloidose, alternativa C, doença de Fabry e alternativa D, sarcoidose. Ficou fácil, né? Quem quer votar? Doutora Juliana. Bom, diante de todos os achados e da história clínica do paciente, eu iria mais de amiloidose agora. O Paulo induziu todo mundo a caminhar nessa direção, né? Mas a gente já tinha um quadro de insuficiência cardíaca inicial, né? Que não é tão comum hipertrófica levar um quadro de insuficiência cardíaca, sobrecarga e volume. Eu acho que agora as coisas estão... A Mariana está satisfeita com o átrio, né, Mariana? Tá ok. Vamos em frente. Então, neste momento, você pediria mais algum exame complementar? Se sim, qual seria? E não mudaria a conduta. Doutor Paulo, responda essa. Você precisaria, depois da ressonância, algum exame? Não preciso mais. Isso aí a gente prende no ABCD de suspeitas de amiloidose. Sempre tem que afastar cadeias leves, pedir esses, porque a que tem pior evolução e que justamente tem que ser diagnosticada com mais velocidade. Pediria a imunofixação. É importante a gente lembrar que o diagnóstico de imagem sugere, aponta na direção, mas o diagnóstico precisa ser confirmado. No passado era por biópsia, né? Hoje a gente tem outras alternativas que a gente vai comentar, mas a gente começaria com os exames de laboratório. Vamos em frente. E quanto ao exame escolhido, alternativa A, biópsia de tecido, pensando numa pesquisa de granuloma não caseoso, análise de atividade de alfa-galactosidade AL, cintilografia com pirofosfato ou investigação de gamopatia monoclonal. Doutor Rodrigo quer votar? Okay. Doutor Paulo. Eu pediria investigação de gamopatia monoclonal para pesquisar alguma cadeia leve que possa estar causando esse depósito. Prova que já passou no setor de miocárdio. Vamos então em frente. Bom, levantada a hipótese de amiloidose, qual tipo se encaixa melhor no quadro clínico do paciente? Alternativa A, amiloidose transretina wild type. Alternativa B, amiloidose transretina hereditária. Alternativa C, amiloidose AA. E alternativa D, amiloidose AL. Você está com o microfone, Paulo. Responda. Já passou de volta? Gabriel. Eu não tenho ainda a imunofixação, né? Mas eu pensaria mais na amiloidose transretina wild type. Perfeito. Vamos em frente. Eu queria comentar esse slide que eu achei muito interessante. Foi o doutor Amado Masri, que estava inclusive em Recife agora, e ele apresentou esse slide que eu achei muito interessante. Ele, quando pensar em uma amiloidose ou outra, dependendo da espessura do septo. Na L, quando ele começa a depositar, o paciente geralmente desenvolve um quadro bem importante de insuficiência cardíaca, porque o depósito é mais tóxico, né, provoca uma reação inflamatória. Então, se o paciente tem um septo muito espessado e está muito bem, a gente não deve pensar na L. Já o contrário é a TTR. Quando ele está muito fino, não deveria o paciente estar tão sintomático assim. Esse paciente está lá com 14, que a gente não acha muito importante, e já muito doente. Ele fez um quadro de insuficiência cardíaca. Se a gente fosse apostar em uma e outra, a gente apostaria na cadeias leves, porque além da história ser recente, né, ter muito pouco tempo, o túnel do carpo ser quase simultâneo com os sintomas, isso também sugere a ela. Bom, esse paciente, então, ele realizou a pesquisa de cadeias leves e veio com capa de 1.611, trazendo uma relação capa-lambda de 475, bastante elevada. Também fez a imunofixação sérica com pico monoclonal IgA-capa. Então, assim, a gente já fecha o diagnóstico, né, de uma amiloidose cadeias leves. Poderia ser uma gamopatia monoclonal de significado incerto, até que pode, mas geralmente, quando é um MGUS,
a relação capa-lambda é pouco, menos do que 40, quando está tão alta assim a relação de 475, é muito improvável que não seja amiloidose, né? A investigação adicional importante neste momento? Se sim, explique o motivo, e não mudaria a conduta. Quem está com o microfone? Doutor. Vamos lá, doutor Gabriel, você pensaria em alguma outra investigação? Sim. Visto que fechou cadeia leve, a gente tem que pesquisar medula, né? Talvez. Alguém quer complementar? Concordo com o Gabriel. Também acho que deva pesquisar medula. Dr. Magno, algum indicativo de necessidade de investigação? Eu concordo também, né? Mas assim, o paciente tem uma relação maior do que 100, né? De relação de cadeias leves. Então, teria indicação de ir para a medula, né? Só por ter alterado. Mas, se ele tiver mais de 10% de plasmócitos clonais, ele fecha para mieloma múltiplo, né? Então, teria que tratar. E a gente precisa comprovar que está depósito que tem infiltrado em tecido ou não. Ele pode não ter infiltrado, esse seria só um mieloma múltiplo isolado. Se tiver alteração em biópsia, depósito, aí a gente vai achar que tem uma sarcoidose associada. Vamos ver. Bom, então esse paciente realizou mais alguns exames. Ele fez um mielograma com 11% de plasmócitos anômalos, fez biópsia de medula óssea, que foi negativo para coloração vermelho Congo, fez uma biópsia de língua com teste positivo para coloração de vermelho Congo, e abrindo uma aspas aqui, ele não queixava, assim, não apresentava macroglossia, mas ele referia uma parestesia, uma sensação de formigamento da língua. E também uma espectrometria de massa com confirmatório para tipo capa. Então, partindo desses resultados, qual o diagnóstico do paciente? Mieloma múltiplo, porque ele tem maior ou igual a 10% de plasmócitos em medula óssea, mieloma múltiplo mais amiloidose de cadeias leves, ou não se pode fazer o diagnóstico do mieloma sem apresentar lesões de órgão-alvo. Doutor Rafael, o que você acha? Eu iria para mieloma múltiplo com amiloidose. Então, só relembrando os exames laboratoriais, o paciente apresentava uma discreta anemia, uma função renal com uma taxa de filtração de 65 e um cálcio de 8,6. Então, lembrando do mnemônico CREB, que são a lesão de órgão-alvo no mieloma múltiplo, a gente tem esses 4 componentes, o cálcio, a lesão renal, a anemia e lesões ósseas. Sendo, para configurar uma lesão, o cálcio acima de 11, ou então 1 mg por decilitro acima do valor de referência, uma alteração de função renal com clearance abaixo de 40 ou creatinina acima de 2, a anemia, um HB abaixo de 10, ou então 2 gramas por decilitro abaixo da referência, e evidência de lesão óssea em raio-x, tomografia ou PET. Bom, o nosso paciente, como vocês viram, não apresenta nenhuma dessas alterações a princípio, nós só não temos os dados de exame de imagem da parte óssea. Mas foi feito um contato telefônico com esse paciente prévio ao tratamento, ele tinha um HB de 9,7. Pode falar, doutor Elri. Queria só fazer uma ressalva aqui, critério diagnóstico PET, mas a cintilografia de corpo inteiro com Cestamib, o mesmo radiofármaco que a gente usa para cintilografia cardíaca, a gente consegue ver lesão sim, tá? O mieloma múltiplo é uma doença indolente, então daqui que ele causa algum remodelamento ósseo capaz de captar no MDP, que é um marcador ósseo, é muito difícil, mas se vocês precisarem, por exemplo, de fazer uma estratificação para ver metástase, né, acometimento sistêmico de mieloma, a gente consegue fazer um MIB de corpo inteiro, é super possível, tá? A gente poderia substituir o PET aí, não com tanta sensibilidade e especificidade, mas a gente poderia fazer. Excelente observação. Acho que eu nunca pedi um Cestamib de corpo inteiro, já pedi galho. Galho marcaria alguma coisa ou não? Não, porque o galho depende de uma atividade inflamatória muito intensa. Como o mieloma é indolente, a gente tenderia a olhar e falar, não tem nada, e teria. Tá? O Cestamib não, ele depende somente de ter a remodelação. Então, é bem tranquilo de fazer, a gente tem o radiofármaco, a dose é baixa, não precisa de preparo, tá? Então, pode pedir a partir de hoje. Excelente comentário.
Bom, esse HB de 9,7 até gerou uma dúvida, porque ele foi uma hemoglobina coletada em um momento de descompensação, se isso realmente representaria uma lesão de órgão-alvo decorrente do mieloma ou não. Mas é importante salientar que não só são baseados nos critérios de CREB, a gente pode ter um diagnóstico de mieloma múltiplo por uma plasmocitose clonal acima de 10% ou confirmação histopatológica de plasmocitoma associado a algum dos critérios SLIM. SLIM é SS de 60, acima de 60% de plasmocitose clonal, o LI de light chains, uma relação de cadeia acima de 100 que esse paciente apresenta, ou então o achado de mais de uma lesão óssea focal acima de 5 milímetros na ressonância magnética. Então, se a gente considerar que esse HB talvez não feche o critério, mesmo assim ele tem critérios que são biomarcadores de uma evolução inevitável para a lesão de órgão-alvo. Já tinha sido falado na relação capa-lambda e maioxena como critério de SLIM que fecharia o diagnóstico de mieloma. Então, dito isto, qual é o diagnóstico do paciente? Ele fecha, então, como mieloma múltiplo associado à amiloidose, visto que ele já abriu com manifestações cardiovasculares, já tinha acometimento do coração, que é explicado pela deposição da proteína amiloide. Então, passando o tempo, agora na nossa última consulta, esse paciente ele foi encaminhado assim do diagnóstico ao hematologista. Inicialmente ele apresentava um difícil controle volêmico, e após ajuste terapêutico e o avançar da quimioterapia, ele evoluiu com a melhora da classe funcional. Ele apresentava uma classe funcional 3 na entrada e agora atualmente classe funcional 1 e 2. Ele vem com uma euvolemia com baixa dose de diurético de alça. Na última consulta, inclusive, havia sido retirado a furosemida completamente, só que ele acabou evoluindo com uma hipervolemia, apesar de assintomático, e aí foi retornado furosemida 40 mg dia, e ele mantendo a euvolemia. Ele está, então, no esquema quimioterápico com Cibord e as demais medicações prescritas. E, atualmente, ele está em programação de transplante autólogo de células hematopoéticas com hematologia. Agora eu chamo novamente o Dr. Rodrigo Urban para comentar sobre o ecocardiograma transtorácico. Bom, então, como já foi discutido muito bem, o paciente de 58 anos, do sexo masculino, né? Bom, só deixar bem claro que esse exame ele já está sendo feito em vigência de terapia, de quimioterapia, tá? Então, pode ser que algumas coisas não tenham muita coerência com o achado dos exames prévios, tá? Bom, aqui a gente começa o exame, essa é a nossa janela principal do eco, onde a gente começa a avaliação do nosso paciente, que é o longitudinal paraexternal, tá? Aqui a gente vê o átrio esquerdo, válvula mitral, aqui o ventrículo esquerdo, com a sua parede inferolateral e anteroseptal, aqui a via de saída do ventrículo esquerdo, com a válvula aórtica e raiz aórtica, tá? É interessante notar que já nessa primeira imagem a gente vê um aspecto de miocárdio que a gente chama de cintilante, né? Isso dá a impressão para a gente de um miocárdio mais brilhante, né? Em toda a sua extensão. Isso fala muito a favor de doenças infiltrativas do miocárdio, tá? A gente pegou medidas um pouco menores do que tinha sido feito anteriormente, de 14, até na ressonância chegou a 16. A gente já pegou um septo aí de 10 e uma parede posterior de 11, uma massa do ventrículo normal de 83 gramas por metro quadrado e uma dimensão do ventrículo também preservada. O que a gente nota aqui realmente é um aumento do átrio esquerdo já nessa projeção. Seguindo o exame, a gente tem a nossa avaliação com o Doppler colorido, né, onde a gente observa o fluxo das hemácias, e a gente percebe que aqui na válvula mitral a gente tem um refluxo que a gente gradua ele como moderado, tá bem? Na válvula aórtica a gente não observa nenhuma alteração de regurgitação, de insuficiência aórtica, tá certo? Aqui só para mostrar para vocês, isso aqui é um corte apical 4 câmaras, onde a gente vê o átrio esquerdo, o átrio direito, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, aqui o septo, parede lateral, parede livre do ventrículo direito, válvula tricúspide e válvula mitral. Aqui mais uma vez o Doppler colorido da válvula mitral, que a gente observa o refluxo que foi graduado como moderado, aqui o Doppler contínuo dessa válvula. Aqui um apical 3 câmaras, a gente faz o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, raiz aórtica e aorta. Tá? A gente vê que realmente não tem nenhuma lesão regurgitativa e nem estenótica da válvula aórtica, sem gradiente transvalvar significativo nessa válvula.
Passando aqui para o eixo curto, a gente percebe esse aumento da espessura, ele realmente pega todos os segmentos, aqui os basais a nível da válvula mitral, os segmentos médios a nível dos músculos papilares e os apicais, com uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo muito boa, né, preservada. Aqui uma discreta lâmina de derrame pericárdico, que a gente classificou ela como mínima. Tá? Bom, aqui só explorando câmara a câmara, né? A gente pegou os cortes principais, aqui o 4 câmaras novamente, só para mostrar esse aspecto mais cintilante do miocárdio, o aumento da espessura, uma função do ventrículo esquerdo preservado, o aumento do átrio esquerdo, tá? Aqui no 2 câmaras, onde a gente vê o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, aqui na sua parede inferior e anterior, tá? Também mostrando essa infiltração aí do tecido miocárdico. Mais uma vez aqui, um apical 3 câmaras, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e aorta, aqui a parede inferolateral e anteroseptal também. Um corte bem parecido esse daqui com as câmaras que a gente vê no paraesternal longitudinal. Tá? Passando para a função. Bom, a gente fez uma avaliação, aqui um pouco frustrante, né? Um átrio de 40, a gente achava que ia ser maior esse átrio, né? Mas indexado ele deu 40, então isso tem relação com o tamanho do paciente, né? O peso e a altura, a gente indexa pela superfície corporal. Mas, enfim, é um valor acima do valor de referência, que é até 35, então a gente classificaria como um aumento discreto do átrio esquerdo. E fizemos uma avaliação da fração de ejeção tridimensional, tá? 68% de fração de ejeção, então super normal. Aqui, mais uma vez, para nós ecocardiografistas, uma frustração, né? Porque um quadro tão florido de amiloidose, a gente espera ver um strain longitudinal do ventrículo esquerdo com aquele padrão de apical sparing, né? O cherry on the top. A gente viu um padrão quase parecido com isso, ainda poupa bem aqui a região, a gente vê que a deformidade aqui ela é bem mais preservada do que nos segmentos basais e médios do ventrículo, mas, infelizmente, não foi aquele padrão clássico com aquelas relações de apical sparing. A gente achou um strain de 14,3, um pouco diferente do que a ressonância mostra, né? Mas as referências e os valores são realmente diferentes, tá? Mas realmente tem redução desse strain longitudinal. Aqui passando, doutora Edileide, eu acho que isso aqui é interessante, porque como ele estava em ritmo sinusal nesse exame, a gente conseguiu rever uma relação EA de 4,68. A gente sabe que acima de 2 isso já mostra um padrão restritivo de disfunção diastólica, né? Que a senhora tanto gosta. Então, assim, a gente realmente vê um ventrículo muito rígido, né? Talvez isso justifique aí aumento da pressão pulmonar, então tem um componente tanto pós-capilar, pode também ter pré, mas ele tem um componente pós-capilar significativo, com esse aumento do enchimento, da pressão de enchimento do ventrículo esquerdo. Tem as elinhas, tanto septal quanto lateral, reduzidas e um padrão restritivo de diástole, né? A relação elinha média também de 24, bem elevada. Aqui também chama atenção o ventrículo direito com uma disfunção, né? A gente fez a análise tridimensional desse ventrículo, ele realmente é um ventrículo mais bobo do que o ventrículo esquerdo, né? Muito talvez por conta dessa disfunção diastólica e progressão dessas pressões do lado esquerdo, impactando diretamente no pulmão e do lado direito. Então, a gente classificou ele com uma disfunção moderada e importante, tá? Um FAC de 22%. Lembrando que o FAC, o limite inferior da normalidade, é 35%. Aqui, só para mostrar novamente a questão da hipertensão pulmonar, tem uma PSAP de 53, isso aqui a gente soma tanto o refluxo tricúspide, né, quanto a veia cava, a pressão de ato direito suposta pela veia cava. Tá? Ela é uma veia cava que não colabava, tá? Tinha um diâmetro de 22 milímetros e não tinha colabamento inspiratório maior que 50%. Então, a gente ainda adiciona a isso a pressão de ato direito mais elevada. Realmente um ventrículo direito sofrendo aí, né? É importante notar, na próxima imagem, a gente também tem... Aqui a gente esperaria até um septo interatrial um pouco mais infiltrado, se baseando aí na ressonância que viu realmente bastante realce tardio nos átrios, então a gente esperaria até um átrio com um pouquinho de aumento da espessura, mas não tem tanto, parece mais uma infiltração lipomatosa desse septo interatrial, não aumento de espessura por depósito. Tá? Aqui no VD a gente também observa, assim como a ressonância, um aumento da espessura da parede livre do VD, tá? Isso corrobora aí a hipótese de infiltração desse tecido, e também um derrame pericárdico classificado como mínimo, que também foi visto pela ressonância. Tá bom? É basicamente isso que a gente tem do eco aqui para mostrar. Excelente. Eu sempre falo, Rodrigo, que na doença de depósito o septo sempre aumenta ao longo do tempo, mas quando o paciente é tratado, isso pode regredir, né? Passou de 14 para 10. Vamos em frente, Ana Carolina. Obrigada, Rodrigo. Sou Ana Carolina, sou R1 de Clínica Médica do Hospital Heliópolis. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Vou fazer um apanhado geral sobre a amiloidose de cadeia leve da imunoglobulina.
A amiloidose de cadeia leve é uma doença de depósito caracterizada pela proliferação monoclonal de cadeias leves da imunoglobulina, que se organizam em fibrilas amiloides insolúveis, gerando um depósito extracelular multissistêmico, que é o que explica a clínica tão rica dos pacientes. É uma doença rara, cuja epidemiologia exata ainda é incerta. A gente estima que a incidência seja de 9 a 14 casos por milhões de pessoas no ano nos Estados Unidos. É uma doença de idade avançada, a média de idade ao diagnóstico é de 64 anos, com menos de 5% dos pacientes sendo menores de 40 anos. Ela é predominante no sexo masculino, uma proporção estimada de 60% dos diagnósticos são em homens, e é uma doença multiétnica e multigeográfica. Ela apresenta relação com outras discrasias de células plasmáticas. Então, alguns pacientes inicialmente diagnosticados com gamopatia monoclonal de significado indeterminado podem se tornar, conforme a investigação diagnóstica procede, eles podem ganhar o diagnóstico de amiloidose de cadeia leve, e não raro associado ao mieloma múltiplo, que foi o caso do nosso paciente discutido aqui. As manifestações clínicas são muito variadas. A insuficiência cardíaca, ela pode se apresentar inicialmente uma disfunção diastólica, que passa a sistólica. É um paciente que pode cursar com a história de que ele desenvolveu intolerância a antihipertensivos ou beta-bloqueadores, então, paciente com hipertensão de difícil controle, que começa a evoluir com hipotensão. O paciente pode ter síndrome nefrótica ou proteinúria assintomática, sintomas de neuropatia periférica, como dormência, formigamento e do sistema nervoso central. Então, o paciente pode ter hipotensão que não vem acompanhado por uma taquicardia reflexa. Sintomas gastrointestinais múltiplos, com ou sem hepatomegalia e esplenomegalia. É muito visto uma alteração do hábito intestinal do paciente, alternando períodos de constipação ou diarreia, inclusive com perda de peso, muitas vezes muito perceptível, como foi o nosso paciente. Macroglossia e envolvimento muscular e o envolvimento de outros tecidos conjuntivos também, tendões. Então, a síndrome do túnel do carpo está muito associada também à amiloidose de cadeia leve. Púrpura, outras manifestações cutâneas, notadamente em face, em região cervical, e o sangramento anormal, que nem sempre está acompanhado de alteração no coagulograma, mas pode vir também. A abordagem diagnóstica ela é feita pensando na tentativa de não se atrasar o diagnóstico de amiloidose de cadeia leve, que é uma doença rápida, progressiva, de prognóstico grave. Surge da suspeita do reconhecimento desse paciente. Os exames complementares, como muito bem foi comentado aqui, o eletro pode mostrar uma ausência de progressão de R nas derivações precordiais, baixa voltagem do QRS, bloqueios atrioventriculares, o ecocardiograma com aumento da espessura das paredes ventriculares, aumento, inclusive, do septo interatrial, com o granular sparkling, que é aquele coração brilhoso, como o professor acabou de comentar. O strain de pico sistólico pode ter o padrão de apical sparing, que é o padrão da cereja no topo do bolo, ilustrado pela imagem. Achando essas alterações no ecocardiograma, não está errado já prosseguir para a eletroforese com imunofixação sérica e urinária de proteínas e a relação capa-lambda, tentando não atrasar o diagnóstico de amiloidose de cadeia leve para esse paciente. Em vindo alterado essa eletroforese das cadeias leves, a gente segue na rota hematológica, tentando confirmar a amiloidose. É feita uma biópsia de tecidos periféricos, pode ser da língua, como foi feito do nosso paciente, ou da gordura abdominal, por menor complicação cirúrgica. A amiloidose sendo encontrada, está confirmada, o paciente segue no acompanhamento com hematologista para a tipagem da proteína amiloide, né, com a espectroscopia de massa. Não sendo encontrada a amiloidose nos tecidos periféricos, a gente pode lançar mão de outros exames diagnósticos, pode ser necessária uma biópsia endomiocárdica. A ressonância cardíaca, como foi feita no realce tardio, pode mostrar um padrão transmural difuso. Os mapas de T1 podem mostrar valores elevados para o T1 nativo e para o volume extracelular. Também pode-se lançar mão da cintilografia cardíaca com radiotraçadores ósseos. O segmento desse paciente ele é multidisciplinar. A base do tratamento é a quimioterapia e o transplante de células tronco hematopoéticas, acompanhado pelo hematologista. A dose da quimioterapia deve ser individualizada, de acordo com a tolerância clínica do paciente. E, claro, a gente sempre pensando no manejo clínico, hemodinâmico, para dar suporte para essa terapia de base. Os critérios de resposta hematológica ao tratamento são desde a resposta completa, com a normalização das cadeias livres, uma resposta parcial muito boa ou parcial quando a redução é maior que 50% na diferença entre as cadeias leves e livres envolvidas.
O paciente pode não ter resposta, e a doença progressiva é quando o paciente tem um aumento de 50% do componente monoclonal quando ele teve uma resposta parcial, ou, no caso de uma resposta completa, quando ele tem um reaparecimento dessas cadeias leves envolvidas. O prognóstico desses pacientes, infelizmente, muitas vezes ele é limitado, é um prognóstico grave, porque é uma doença, em comparação com a forma TTR, ela gera depósitos mais tóxicos e de forma mais acelerada. O comprometimento cardíaco é o principal marcador prognóstico para a gente, e geralmente ela é bastante acelerada. O nosso paciente, a gente tem os critérios de estadiamento revisados pela Clínica Mayo, eles levam em consideração os biomarcadores. No nosso paciente, a gente não tem o valor da troponina, mas a gente tinha um NT-proBNP bastante elevado, e a diferença das dosagens das cadeias leves também é acima de 18 miligramas por decilitro. Então, nosso paciente está aí entre estágio 3 e 4, a depender de como seria a troponina dele. Uma sobrevida média esperada de 6 meses a 14, então é bem limitado. Claro que, dependendo do diagnóstico precoce, da instituição precoce do tratamento, isso melhora, como está sendo o caso do nosso paciente. A gente tem aqui um estudo que mostra justamente a regressão das alterações estruturais e a normalização do strain depois do transplante de células-tronco no sangue periférico. Um paciente que foi precocemente diagnosticado e que ele é bem tolerante das terapias. Então, antes do transplante, 24 meses depois do transplante, a gente vê uma diminuição nas espessuras do miocárdio e também na diminuição desse padrão de granular sparkling do que a gente vê no ecocardiograma. O strain de pico sistólico antes do transplante, com aquele característico sinal da cereja no topo do bolo, 12 meses, 18, com a melhora expressiva do padrão, até 30 meses, praticamente a normalização desse exame. De forma semelhante, eu trouxe aqui para a gente fazer um paralelo, um artigo de correspondência publicado ano passado no New England, que mostra justamente 3 pacientes do sexo masculino. Aqui, em paralelo, era um caso de amiloidose por ATTR. Eles tiveram a melhora clínica, laboratorial e de imagem e resolução completa do quadro. Eram pacientes de 68, 82 e 76 anos. Foi feita uma biópsia que levanta a hipótese de que essa resposta está provavelmente relacionada a uma resposta imune, porque foi visto um infiltrado macrofagocitário permeando as fibrilas insolúveis as fibrilas insolúveis de transtirretina. Aqui a gente tem algumas imagens, foi feito no paciente 3, à esquerda antes e à direita num follow-up depois de 3 anos, mostra realmente a melhora, a diminuição do volume extracelular, melhora do padrão visualizado na ressonância magnética no mapa de T1. Isso levanta para a gente uma pergunta de que se os anticorpos monoclonais podem depletar depósitos de miofibrilas. Os estudos iniciais são positivos, a gente precisa agora esperar os próximos estudos em fase 3 que estão sendo iniciados. Doutora Edileide, quer comentar? Exatamente, nós vamos começar ainda esse mês um estudo com depletador, que vai justamente ter um anticorpo monoclonal que vai ter esse papel de remover fibrilas amiloides relacionadas à transtirretina. Estamos numa expectativa assim, gigante em saber se é possível a gente voltar atrás no que já aconteceu. E a gente, depois de ter visto esses 3 casos que tiveram evolução espontânea, sem tratamento, a gente começou a ter esperança. Eu era muito pessimista, imaginando, poxa, aquela imagem que a gente está vendo, um realce transmural, é impossível ele sumir, mas, na verdade, o que a gente tem lido é que nem sempre isso aí é fibrose cicatricial. A gente pode estar numa fase de colágeno reparativo que ainda tem o potencial de reversão. Então, a gente está com essa grande expectativa dos pacientes já com a doença avançada poderem voltar atrás na evolução da doença. Isso é um mundo novo, né? E isso é excelente que a doutora falou, porque isso veio uma escleromiocardite, né? Como que tem tanto realce e depois ela consegue reverter totalmente? Justamente isso, porque nem sempre é fibrose. E esse eu acho que é um belo exemplo. O que a gente tira disso tudo é a importância da gente conhecer mais essa doença. A amiloidose não é uma doença que se apresenta inicialmente no consultório do cardiologista. Ela é uma doença do paciente da porta do pronto-socorro, da unidade básica, do consultório do clínico geral, talvez até investigando um quadro de diarreia crônica no consultório do cirurgião. Então, a gente precisa conhecer a doença para a gente acender a luzinha, a pulga atrás da orelha, a gente diagnosticar precocemente e a gente ofertar o melhor tratamento possível para o nosso paciente, para a gente tentar
aumentar a sobrevida e a qualidade de vida desses pacientes. Muito obrigada, pessoal. Excelente, doutora Ana. Parabéns. Como os meus amigos hematologistas dizem, eles dizem assim, o paciente com amiloidose, ele não procura um hematologista, ele não tem um hematologista da família, um hematologista pessoal, ele vai procurar o cardiologista. Nós precisamos saber diagnosticar essa doença para, posteriormente, encaminhá-lo, sim, para um hemato. E esse caso, acho que ilustrou bem esse diagnóstico precoce, permitindo uma recuperação melhor. Ibrahim sempre faz uma pergunta inicial, o que esse caso fez você aprender a cada um de nós, começando com a doutora Mariana. O que você achou desse caso, Mariana? Achei sensacional essa perspectiva. Eu ainda estou assimilando o que foi dito para pensar nessa perspectiva futura. Achei muito bom, pensando sempre que o Paulo fala de que a gente, inclusive, fala muito no eletro, né? Que quando tem QRS fragmentado, a gente sempre pensa em área eletricamente inativa ou fibrose. Depois eu vou conversar com o Paulo como é que ele acha que eu devo descrever no eletro a fragmentação, porque diante desses exames não é isso que eu posso afirmar sempre, né? Muito bom. Doutor Paulo. Acho que uma coisa bem interessante, até comentei com a doutora, mas não tem hipertrofia lipomatosa, não tem um átrio muito dilatado, o eletro não foi clássico de baixa voltagem, então sempre ficar atento. Acho que a Mariana comentou a palavra excelente, esses átrios estão me incomodando. Tinha uma desproporção entre a voltagem e os volumes, então tinha um contexto, pesquise, procura mais e sempre tenha todos esses métodos à sua disposição e entenda o que eles podem trazer para você acrescentar no seu diagnóstico. E comentando aqui, inclusive até para acompanhamento, vocês viram como o strain acabou acompanhando, e eu acho que é o strain mais baixo que eu vi era porque era mais antigo o exame, então talvez a gente está vendo um parâmetro precoce de boa evolução. Vamos torcer por isso, né? Rodrigo. Bom, caso interessantíssimo, né? Revisitando, não é uma doença tão comum, principalmente a AL, né? Então, acho que fica a lição aí da gente sempre estar revisitando a doença, os métodos diagnósticos que podem fazer a gente chegar no diagnóstico da doença e a importância de todos os métodos complementares. Vou puxar a sardinha para o meu lado, o ecocardiograma tem um papel fundamental também, assim como os outros, tanto para o diagnóstico quanto para acompanhamento da patologia, né? Tanto para o tratamento, a resposta ao tratamento, essa novidade aí incrível também, acho que tem até o eco fazer parte desse estudo, aí vai ser bem interessante. Então é isso, ficar sempre atento a essas doenças mais graves, mais difíceis de diagnóstico, né? Doutor Mário, além dos parabéns pela sua apresentação, quer fazer algum comentário? Obrigado. Eu acho que é um tema cada vez mais pertinente, visto tanto o tema de amiloidose quanto do mieloma múltiplo, porque o grupo de neoplasias dos plasmócitos, dentro das neoplasias hematológicas, é o segundo mais frequente, e a gente vê que a prevalência, tanto da amiloidose quanto do mieloma múltiplo, é maior nos países de primeiro mundo por conta da expectativa de vida e também do diagnóstico precoce. Então, com o desenvolvimento melhor do diagnóstico, enfim, do sistema de saúde e o aumento da expectativa de vida, vão ser diagnósticos cada vez mais frequentes no consultório e a maioria dos pacientes vai no cardiologista como um dos especialistas mais frequentes a serem procurados. Então, acho que para a gente é muito importante conhecer, levantar essa hipótese e poder pedir os exames corretos. Excelente, quero agradecer a participação de todos, hoje eu abusei da plateia, né? Então estaremos aqui novamente na próxima terça-feira. Obrigada a todos.